Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Infância Explica. E hoje eu tenho a honra de receber a maravilhosa atriz Natália Dio, que veio direto do Rio de Janeiro para participar aqui do A Infância Explica. Essa atriz que já fez mais de 10 novelas no Brasil, é isso mesmo, Nath? Sim, por aí, tem que ver a conta direito. Obrigada, Daí, seja muito imagina. bem-vinda, é uma honra te Obrigada. receber aqui. Prazer é meu, foi uma delícia aquele podcast que a gente fez, né? Uhum. Então acho que o seu trabalho é muito legal também, então Obrigada, parabéns. é uma honra. E hoje nós vamos falar A Infância Explica, né? A gente vai olhar aí, vamos falar da sua vida de atriz, seu papel de mãe, que são tantos papéis, né? Sim. E me conta aqui, pra gente começar, me conta um pouco da sua infância. Onde você cresceu, como que era a sua estrutura familiar, da onde você veio? Você veio do Rio mesmo? Eu sou do Rio, a minha mãe é do Rio, mas meu pai não, né? Meu pai é da Bahia, então passava as férias muito lá, na casa da minha avó em Salvador, e entre o Rio. E é isso, também tem um irmão e uma irmã, então eu acho que era uma casa bem cheia, né? Então eu dividi o quarto com a minha irmã até, sei lá, os 20 anos de idade. Até eu entrar na malhação, acho que era isso, tinha uns 20. Então era uma casa, assim, bem animada, né? Bem cheia de pessoas. E como que era essa questão de dividir o quarto com a sua irmã? Isso pra mim sempre foi bem difícil. Eu sempre senti falta, assim, principalmente na infância. Eu acho que tem uma diversão, tem uma brincadeira. A gente tem uma idade muito próxima, né? Ela tem, sei lá, 1 ano e meio de diferença. Isso. Ai, meus filhos também, eu tive um atrás do outro. Meu irmão é mais um pouco, é tipo 6 anos. Ah, tá. Então ele tinha lá o quarto dele, que a gente invadia também, que eu também invadia o quarto dele. Mas eu dividia com a minha irmã, então eu acho que essa parte do espaço, assim, acho que sempre foi a minha maior questão, assim, ter o meu espaço. Porque é nesse espaço que você se descobre, né? Seus desejos, suas vontades, seus tempos. Tipo, você queria dormir, acordar, e aí, às vezes não era no mesmo horário, queria descansar e a outra não quer. Eu acho que talvez não sei, pensando agora. Talvez por isso que eu tenha feito uns horários diferentes, assim. Eu lembro que eu dormia mais tarde um pouco, que acho que a casa já estava mais vazia, sabe? Você queria ter o seu tempo Que acho que eu sozinha. queria ter o meu tempo. Como que você acha que isso foi te impactando aí ao longo da adolescência, por exemplo, que é uma fase onde você precisava, né, de mais espaço e não teve? Aí eu saía muito, eu ficava muito fora, assim, dormia muito na casa das amigas, do namorado, eu sempre saía muito e ia, sei lá. O que, por um lado, também me instigou muito a querer ter o meu espaço e sair de casa, e já pensei muito sobre isso também, né? Porque ao mesmo tempo que é incômodo e eu queria ter meu espaço, ao mesmo tempo me deu força pra eu começar a trabalhar e ganhar meu dinheiro, sair de casa, ter meu espaço. Acho que foi talvez se fosse muito confortável, talvez eu não tivesse, não sei. Você vê Fico que tudo na refletindo vida sobre também isso. tem um lado positivo, né? Você vê que por um lado trouxe desconforto, trouxe a falta da privacidade, né? Mas também fez você buscar Sim. formas de resolver. Mas aí Sim. quando você ia pra casa das suas amigas, por exemplo, lá você se sentia que tinha o seu espaço? Então, porque eu tenho uma amiga que tinha uma casa com bastante espaço. Então, tipo, por mais que eu não dividisse lá com ela, a gente conseguia entrar ali no nosso universo, né? Tipo, ouvir música, fazer as coisas, sabe? Sim. Sem interferir, né? Com pai, mãe. Acho que tinha esse espaço mais reservado, assim. E na rua mesmo, ir pra praia, sei lá. Acho que eu ia buscando um pouco esses espaços de alguma forma. E você chegava a falar isso pra sua mãe ou pro seu pai? Como que isso te incomodava? Você tinha esse espaço? O do Pra espaço? falar sobre você, como você se sentia. Puxa, eu queria, né? Você chegava a falar pra eles como Eu você acho se que sentia? sim, não era tão elaborado. As coisas, né, nos anos 80, 90 não eram tão A gente nem sabia dar nome, né? elaborados, não tínhamos os nomes. Mas, obviamente, a gente falou várias vezes que queria, né, ter um espaço, queria ter um quarto, não sei o quê. Mas os meus pais deixaram claro que, assim, eles não iriam se mudar. A minha mãe gostava muito Porque é isso, né? Eu acho que o lugar que ela morava, eu já pensei muito sobre isso também, era um lugar que ela sempre quis morar, mais do que quando ela era criança. Então, pra ela era uma questão, talvez. Não uma questão, mas pra ela era um desejo, o local. Onde vocês estavam? Onde a gente estava. E pra mim o local não era tão importante. Pra mim era mais o espaço físico, né? Então talvez ela quis proporcionar algo pra ela que era. Pra ela era ótimo. Que era ótimo, que foi uma coisa que ela desejou. E realmente, era legal, era um bairro ótimo. Então. Mas isso pra mim talvez não fosse uma grande questão. Não sei, eu talvez. A minha necessidade seja mais do espaço. E eles não iriam se mudar de bairro e região pra ir pra um lugar maior. Eles sempre deixaram claro que se a gente quisesse. E você tá tocando num assunto que é tão importante, né? Que é a gente entender que às vezes o que é importante pro outro não é importante pra gente. E às vezes a gente julga o outro pela nossa régua, pelo nosso olhar.
né? Eu já pensei isso pra minha filha também, né? Que aí, obviamente, eu tenho uma casa bem espaçosa, cada um no seu ambiente. E quando você foi procurar uma casa para você morar, você lembrava disso? Não, quando eu era uma criança eu não tinha espaço e agora eu quero ter espaço. Tinha uma coisa muito assim, que não tinha muita vista, era colado num outro prédio. Uhum. Então, assim, todos os apartamentos que eu olhava, eu queria uma vista pra uma árvore, pra alguma coisa, sabe? Eu Sei. queria muito, isso pra mim era muito importante também. Uhum. Ter uma vista, ter um olhar mais. E não um vizinho te olhando, E né? não o vizinho. Uhum. E tem gente que. E enfim, aí pra minha filha, eu fico assim, ai, mas eu não quero que ela divida, porque eu dividir a vida inteira foi muito ruim, mas talvez ela adore. Talvez ela curta, Você né? vê como é que a gente transfere, né, para as outras gerações as nossas questões que muitas vezes a gente não percebe. Igual para sua mãe, era Sim. importante morar naquele bairro, para você não, né? Para você era Total. importante o espaço. Para Talvez- você dar espaço para sua filha e fazer com que ela não precise dividir as coisas foi extremamente importante. Sim, Né? mas E pra não necessariamente ela? pra ela. Ela já verbalizou que achava a casa muito chata, muito vazia. Ela queria. Que loucura! Poxa, ela queria, sabe? Ela adora quando vai gente, quando vai coisa. Ela quer a animação, ela acha muito vazia. Ela já verbalizou isso. Ela já verbalizou também que, enfim, que quer um irmão. E que eu falei, mas você tem que dividir. Ela, eu divido. Ela ainda não sabe o que isso significa realmente. Mas, com certeza. Mas isso talvez pra ela não seja uma questão, né? E aí eu vou mais além. Eu acho que dividir é importante também. Mas eu acho que tem um limite. Concordo. Tem vários pais, assim, que eu conheço, uns 2 até que eu tava conversando, que estavam com filhos nessa idade, que dividiam, e aí foram chegando nessa fase, sei lá, 13, e aí eles sentiram que iam ter que se rearranjar. Então, eu acho que tem um limite ali. Aí eu acho que a gente ultrapassou um pouco esse limite, assim. Eu acho que foi legal dividir com a minha irmã até esse momento, né? Mas Da individualidade, que é natural, né? Mas acho que nessa outra família que eu tô falando é casal, né? Eu acho que isso fica mais latente. Então, se é um menino e uma menina dividindo, Sim. isso realmente. Agora, 2 meninas ficou uma coisa meio, é isso aí. Faz parte, é normal. É isso. E aí. Eu quero muito falar sobre essa questão de dividir, porque eu acho que esse é um assunto, principalmente para os pais que estão nos assistindo, é algo que pega muito. Por exemplo, nós viemos de gerações que realmente dividir tudo, né? Dividir o quarto, às vezes até mais de 2 irmãos. Sim, tinha família com 3, 4 filhos que ficavam… Com 6 filhos no meu quarto. Exatamente. Eu vou falar do meu pequeno problema, que é dividir, sabe? Então as pessoas dividiam tudo, isso. né? E então a gente vem hoje pro mundo olhando pros nossos filhos, brigando, né? Você tem que dividir, não sei o quê. E é importante a gente olhar para uma coisa aqui, pessoal, que se chama neurodesenvolvimento. A criança, quando ela é pequena, né, por volta de 2, 3, 4, até os 3 anos mais ou menos, ela é profundamente egocêntrica. O que é egocêntrica? O mundo gira ao redor dela. Ela não quer dividir nada. Ela não quer dividir o brinquedo, ela não quer dividir nada que ela ganhou. Por quê? Aquilo, a criança fala, isso é meu, isso é meu. E muitos pais vêm com essa questão, né, já da infância e falam, não, você tem que dividir. Por quê? Senão a criança parece ser mal educada, parece ser egoísta. E é diferente a gente falar de egoísmo e falar de egocentrismo, que é natural da época do desenvolvimento infantil. Então eu vou aproveitar isso que você trouxe para esclarecer isso para muitos pais, outras pessoas que podem inclusive ter vivido isso na própria infância e ter virado um ponto de dor ao longo da vida adulta, né? Essa divisão, né? A gente passa muito isso, né? Minha filha tá com 4, mas ela até, enfim… Tudo a gente fala conversando muito, porque acho que nada imposto também E assim, a criança, quando ela começa a crescer mais, Nath, ela começa a enxergar o outro. Ela vai saindo desse lugar de um mundo girar ao meu redor para se abrir, para conversar. Então é onde vai nascendo esse espaço. Mas também os pais podem ajudar. Como? Filha, depois que você terminar de usar o seu brinquedo… Dá a vez pro seu amigo. Ou então, quando a criança estiver num parquinho que é o brinquedo do outro, tá chorando porque quer, em vez de você ir lá e puxar, né? Você tem que emprestar. Todos decidem o mesmo brinquedo, né? Exato. Aí depois fica todo mundo chorando, né? Ninguém quer mais, aí um dá pro outro e todos vão no mesmo brinquedo, né? Então, uma forma da gente lidar com isso é, agora o seu amigo está usando, espera a sua vez. Então, assim que ele terminar de brincar, você vai brincar. E claro, se a criança tem 2, 3 anos, é super difícil dela entender isso. Mas os pais, eles precisam entender essa dinâmica. E aos poucos ir mostrando para a criança que sim, daqui a pouco ela pode dividir, mas ela não é obrigada a dividir. Quando você compra um carro novo, uma bolsa nova, um celular novo, como adulta, você quer dividir? Você quer dividir o seu celular com alguém? Um vestido lindo que você acabou de comprar. Então nós como adultos também a gente puxa vida, isso aqui é meu, eu quero ter esse espaço. Será que a gente não tem o direito de fato de falar, não, isso aqui é meu, eu não quero emprestar? Sim,
Como que é pra você olhar pra isso difícil, hoje? né? Que a gente exige da criança, né? É complicado. Não sei, não sei. Como eu sou dividindo? Não, porque você falou assim, né, que na infância você tinha que dividir Tinha que e dividir agora tudo. você olha que, tipo assim, não preciso. Eu não quero obrigar minha filha a dividir, né? Exatamente. E agora você tem o seu espaço, né? Mas aí eu também penso, mas será que não é importante também ela aprender que ela também. Porque assim, eu não venho de uma família de filhos únicos, né? E Sim. nem meu marido. Então ele também tem mais 2 irmãos, são 3 lá, 3 aqui. Então pra gente também é muito novo uma filha única, né? Por enquanto, até os 5 anos, ela ainda é uma criança única. Sim. Então como lidar com isso também, né? Como também. Tem as amigas. Ela vai poder ter essa oportunidade com as amigas, né? Aliás, foi isso. Ontem a gente foi anteontem, passou o dia com a amiga, o dia inteiro discutindo, o dia inteiro um trelelê, o dia inteiro. E aí meu marido falou assim: gente, se vocês continuarem assim, eu vou separar, vou levar cada uma pra casa. Elas estavam não. na sua casa? Não, a gente tava passeando. Né? Aí elas, não, a gente quer viver junto. Eu falei, cara, o dia inteiro. Aliás, você tá me falando aqui hoje, né, que ela é super decidida, Ela é toda inteligente. decidida, ela é muito figura, ela é muito engraçada. Mas aí foi ótimo com essa amiga, aí ficava bem. Aí depois era isso, tipo, tinha que entrar os. Ai, gente, isso foi muito engraçado. Aí uma queria picolé, aí a outra é intolerante à lactose. Aí eu dou picolé pra uma, mas não dou pra outra, mas uma é intolerante, a outra não é, mas outra jogo não vai cintura comer. danado, né? Aí eu falei, não, então você vai ganhar um suco. Ela, beleza. Aí chegou no suco, ela não quer mais o suco, quero picolé. Aí outra que tava no picolé, não queria mais o picolé. Eu falei, então dá um pouco pro picolé. Não, agora todas querem suco. É uma gestão emocional louca que a gente tem que ter, né, gente? Aí ficou cada uma com suco. Entramos no parque. Aí o cara do parque, não pode entrar com suco. Eu, meu Deus! Aí a gente jogou fora uma garrafa, ficou um suco. Então, olha só. Então, o suco é uma garrafa de suco, uma garrafa de água. Ah, não gosto de beber na mesma garrafa. Cara. Que desafiador. Meu Deus, respira fundo, né? Vamos recomeçar do zero? Deus. Eu falei, vai ter que beber, vai beber. Aí ela pegava, limpava assim, bebia. Isso com 4 ou 5 anos, né, gente? Não, quando a gente se viu encalacrado da garrafa do suco, falei, meu Deus Você do sabe céu. que eu moro nos Estados Unidos e lá eles têm esse negócio com germes, né? Que eles fazem os germs. Mami, minha filha fala, né? Não vou dividir com você porque tem os seus germes. Deus, sei. E lá, você sabia que o americano ensina na escola a não dividir? Por causa dos germes. Completamente ao contrário do Brasil, é cultural. Olha isso. Então eu tenho uma questão cultural com os meus filhos de diferença, de verdade, porque eles a gente mudou pra lá, eles tinham 2 anos de idade. E aqui no Brasil a gente divide, não é? Você Tudo, compra um tipo, picolé, quer um pedaço? É até educado oferecer um pedaço. Ninguém Eles faz acham isso nos Estados nojento. Unidos. De jeito nenhum. Quero só te falar, a minha avó era bem germofóbica, né? Que acho que chama. Minha avó era completamente assim. Então eu cresci nessa casa um pouco asséptica também, sabe? De tipo, tudo tem que lavar, tudo tem que não sei o quê, tudo. Ela tampava a água, aí o garçom vinha falando, ela mandava ele parar de falar, porque falava em cima da E comida. sua mãe ficou assim também? Aí minha mãe ficou assim também. E Aí você? eu fui na contramão. Já se rebelou, Eu falou, falei, não quero. estou tocando em tudo. Tipo, cara, sei lá, sabe? Quero pra dar ser livre, né? E daí? Não, essa história é muito engraçada. Minha avó não pegava nenhuma maçaneta. Porque a maçaneta pega não sei o quê, não, então Era um tudo. toque mesmo, assim. E hoje em dia, sei lá, depois do Covid, todo mundo realmente ficou um pouco mais atento a isso, né? Tipo, pega com papel, não abre a maçaneta. Tipo, minha família sempre foi muito assim. Sim. Eu falei, gente, não vou morrer de pegar na maçaneta, deixa, sabe? Então, tinha esse contraponto de tentar quebrar um pouco essa asepsia, assim. E aí, mas eu que demorei pra quebrar, porque era isso, tipo, se alguém bebia aqui, eu virava pra beber aqui. Então, e você vê que loucura, como que as diferenças culturais formam pessoas diferentes? Sim. Porque pro brasileiro, isso de dividir é amor, né? É cuidado, é empatia. Já nos Estados Unidos, por ser uma cultura completamente diferente, não. É falta de educação, Falta de higiene. E a minha filha, que você vê, a minha filha de uma brasileira, ela se sente muito desconfortável se tiver que dividir algo, entende? Então, você vê que esse negócio de certo e errado também… É muito do cultural também. Aonde eu cresci, né? Como que foi o meu mundo. E a gente toma mundo? isso como verdade, né? Absoluta, tipo, pra total. né? Verdade. E, Nath, como é que começou essa sua jornada de querer se tornar atriz? Em que momento da sua vida você falou, gente, quero ser atriz, não sei. Como que nasceu isso? Então, eu acho assim, fazendo sempre uma reflexão, eu acho que começou muito na escola, né? Isso que cada irmão estudou numa escola. Então, isso já definiu, assim, 3 personalidades bem diferentes e distintas. E aí, na minha escola,
Aliás, foi muito engraçado. A gente mudou de bairro, então eu tinha que mudar pra uma escola perto. Aí eu entrei em uma e uma era toda verde. E eu odiava verde. Aí eu falei pra minha mãe, é muito verde. Aí ela falou, você tem razão. Aí eu não estudei lá e fui pra uma outra. E aí a outra tinha teatro, tinha 6 anos, assim. Aí eu falei, ai, que legal, eu já me animei por ter teatro. Você já Quando você percebeu que você gostava? Então, eu tinha 6 anos e essa escola, o teatro, ele tinha tanto peso quanto qualquer outra matéria. Tinha arte, teatro, Ah, entendi. chamava até, né, era português, era linguagem, matemática, e todos tinham o mesmo peso e a mesma importância. Não era uma matéria extra? Não era um Olha extracurricular, sabe? Eu poderia fazer também um Uhum. extracurricular que chamava clube. Então, era clube de artes, clube de ciências e clube de teatro. Mas era outra coisa, na grade tinha. E por isso eu vejo a importância que é isso estar dentro da grade curricular. Porque pra mim era o mesmo peso. A gente ia pra aula de teatro com a mesma dedicação que a gente Que tava ali. incrível, isso eu não conheci nenhuma escola, nunca vi. Essa escola era muito legal, Espaço Educação. Deve ser uma escola. exceção, né? Cara, realmente. Ou será que no Rio tem mais escolas assim? Eu nunca vi. Não sei, eu São gosto Paulo, muito pelo da menos. escola da minha filha, é uma escola que vai até os 6, 7 anos só, até a alfabetização. Essa, e até a 4ª série, foi quando eu entrei. 4ª série, nem se fala isso, sei lá, o que é isso. Sei lá, não Nem eu, sei, porque nos 10 Estados Unidos anos, é vamos para a idade das diferente. crianças. E até os 10 anos de idade da minha filha vai até os 6, 7. Então essa é até os 10 anos, eu entrei com 6 nessa escola. Então até os 10 anos, pra mim era a mesma coisa, assim, teatro, era muito legal a escola, tinha uns bichos, E conta pra nós como é que foi quando você começou a fazer? Como que isso Aí foi eu comecei virando a fazer, e aí eu algo lembro da minha mãe importante? falando isso, tipo, que tudo que eu não sei, eu não era tão dedicada, sabe? As coisas, de preguiça de fazer um pouco o dever de casa, sabe? Eu de ficar arrumada, o meu quarto era meio bagunçado, mas onde eu era muito aplicada era na aula de teatro. Onde eu mais me aplicava, onde eu mais me Olha que coisa, você estimulava. gostava já então. E aí eu fui fazendo, aí eu fiz o clube de teatro, que depois virou tipo uma companhia. E eu sempre fui fazendo até a faculdade. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já fazia teatro há muitos anos, já fazia outros cursos, já Mas meio não que era dado. profissional. Não, sempre cursos extras também. Aí quando entra ali com uns 13 anos, que aí a gente mudou de escola, né? Foi pra uma escola maior. Aí o teatro já não tinha o mesmo peso. Aí já tinha umas pessoas que tinham vergonha. Aí era chato até, porque… Adolescência, né? Adolescência. O Aí, que os amigos vão pensar? aí eu saí. Aí eu fui fazer teatro fora, num lugar que era de teatro. E quem não se sentia confortável na escola, não fazia. Então na escola virou uma coisa mais extra. Uhum. Mas eu já fazia, mas isso já era muito vivo na minha vida. Então, quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui prestar o vestibular, já era meio isso. Eu prestei pra direção teatral. Ah, então na você já UFRJ. estava indo para esse lado. E aí eu pensei assim, cara, eu vou focar. Se eu for fazer isso como plano B, se eu for fazer, sei lá, uma psicologia e uma Você segunda… imaginava que você ia fazer novelas na Globo nessa época? Não, porque não era da novela. Eu me encantei pelo teatro da escola. Eu achava coisas bem distintas, assim. Não foi vendo Você novela. não tinha esse eu sonho? via muito novela. Mas você nunca pensou, eu vou ser atriz de novela? Não, olha que doido. Eu via muito, era muito presente na minha vida. Eu via todas as novelas, minha família era muito noveleira. Eu via muito, mas era muito diferente do que eu fazia na escola. Então, pra mim, eram coisas diferentes mesmo. Aí depois que eu entrei na faculdade, depois que eu fui fazendo, eu fui me interessando pelo audiovisual, que é uma linguagem, então é diferente essa linguagem. Aí que eu fui me aprofundando mais em cinema, em filmes, em coisas, em novelas, em audiovisual, na linguagem audiovisual. Mas não foi vendo novela, sabe? Não foi, vou estar ali. E como que surgiu com o E aí eu achei muito doido estar ali. Como é que você foi parar lá? No primeiro papel? Foi Malhação, seu primeiro papel? Foi Malhação e fui fazendo teste. Aí eu comecei depois fazendo testes. Aí eu… Aí você pensou, puxa, moro no Rio, a Globo tá aqui, deixa eu começar. Eu fui fazendo testes. Aí tirei meu DRT, aí o sindicato acho que aplicou para alguns testes, e aí eu fui conhecendo pessoas, aí eu porque até então nunca tinha feito. Pra você ver, eu fui fazer teste com 20 anos. As pessoas já, Malhação, às vezes, já com 15 já começa a entrar lá e fazer teste. Eu nunca tinha nem feito. Eu era mais do teatro mesmo. E aí, quando o meu primeiro teste foi lá, eu tinha uns 20 anos. Ah, tá. Foi quando eu fiz. E aí rolou e foi super legal. Aí eu já tava mais madura também, eu tava no meio da faculdade. Eu era um pouco mais velha que a minha geração, que os outros atores. Eu era um pouco mais velha. Eles estavam ali saindo da escola, eles estavam mais assim na adolescência, eu já tava assim, na metade da faculdade. E me diz uma coisa, você fez muitos papéis diferentes, né? Uhum. E cada um você precisa mergulhar dentro de você para encontrar esse novo personagem, construir esse novo personagem. Então tem muito a ver também como você se sente em relação a cada papel, né? Como que foi essa jornada, essa construção de se tornar uma atriz,
nacionalmente conhecida, enfrentar os desafios que cada papel trouxe. Isso foi te trazendo descobertas de como que você é, dos seus desafios, dos seus Uhum. medos? Conta um pouco pra mim sobre essas questões, porque, tipo, chega um convite. E aí, você já aceita numa boa, vou fazer, tô corajosa? Ou Ah, não, vem o não, medo, vem é pânico, insegurança? pânico o tempo Conta pra nós como é inteiro. que é isso. É pânico o tempo inteiro. Mas é engraçado, enquanto você foi formulando a pergunta, eu fui pensando em outra coisa. É, eu acho que assim, cada papel é um desafio enorme. Eu mergulho em mim, mas eu também tento sair muito de mim, sabe? Eu tento ir para um outro lugar, né? Viver uma outra coisa, ter uma outra experiência. Até porque, às vezes, o que o personagem pensa ou ele age pode ser Você nem totalmente concorda. distante do que é meu, assim. Então, às vezes, o exercício é até tentar puxar para mim, para eu achar a minha verdade ali dentro. Mas eu acho que é isso, é viver outras vidas, né? A gente estava até falando que a graça de ter outras experiências, acho que isso que me motivou nessa profissão também, né? Viver, ter outras experiências, sair da rotina, né? Porque, sei lá, acho que lá em casa era muito, sabe, a rotina certinho, todo dia, de segunda a sexta, janta aqui em casa, Ai, não sei conta o pra quê. nós um pouco mais sobre Era bem isso. assim, era bem certinho, sabe? Vai pra escola, não sei o quê, os pais vão trabalhar, aí almoça aqui, aí janta Tudo aqui. A rígido. mesma comida, todo dia, e aí no Se fim de você semana… quisesse sair durante a semana, mãe, quero, Não vamos tinha sair. isso. Então eu fiquei… Talvez isso me instigou muito a quebrar essa rotina, sabe? Tipo, sei lá, sair pra comer uma coisa diferente no meio da semana, aí no fim de semana talvez nem saía e ficar em casa, sabe? Final de semana vocês saíam. Aí a gente saía, a gente fazia uma programação, mas aí domingo sempre aí tinha todo domingo à noite, a gente jantava pizza junto em Tudo igual. casa, tudo igual. Você sabe o que você tá falando aí? Eu tô pensando que uma coisa que é importante, que me veio à tona. Quando a gente fala em infância, é muito importante ter rotina, né? Porque Uhum, a criança pequena, ela precisa, por sim, previsibilidade, saber o que que vai acontecer daqui a pouco. Isso deixa ela mais calma, isso deixa ela mais segura. Mas conforme a gente vai crescendo, sim, é tão legal a gente poder ter experiências novas, né? sim. Às vezes até quebrar a rotina no meio da semana e falar: "Ai, vamos no shopping, Pra vamos no você quebrar, cinema". para você quebrar a rotina tem que ter uma rotina, né? Mas o legal é É quebrar a isso, rotina, né? exato. E me ocorreu aqui agora, olha só como que é importante a gente falar sobre isso. Porque muita gente, pela loucura da vida, pela correria, por tanto de funções que um pai e uma mãe carrega, seja ir Uhum, para o trabalho, cuidar de filho, cozinhar, cuidar da sim, casa, igual seus pais tinham 3 filhos. Fica mais fácil você ter uma estrutura de fato e saber exatamente o que que vai sim. acontecer em cada dia da semana, em cada momento da semana. Mas e as consequências disso também? Pensa só, a pessoa que escolhe viver só aos sábados e domingo, de Uhum, segunda a sexta ela sobrevive. sim, Né. sim. Aí sábado, domingo, ok, agora eu vou poder fazer alguma coisa ou sair pra andar na praça, ir numa praia, ir no shopping, ir no parquinho. E se a gente pudesse, né, achar um equilíbrio entre, sim, ter uma rotina com Base, mínimo de previsibilidade, Uhum, mas também poder adicionar algum prazer nesse dia a dia dessa vida, né, em família. uhum. Será que as coisas não ficariam bem mais leves? Sim, isso que a gente tenta fazer muito, assim, Aham. hoje mesmo, né, hoje é uma segunda-feira, aí a Eva sempre janta na casa de umas amigas, ou acho que hoje vai até jantar lá em casa, numa segunda-feira, que seria, assim, impensável, né, segunda-feira Aham. já curtiu todo o fim de semana, então segunda é hora de começar a semana, e Pois não, por é. que não Então vai… você flexibiliza isso. Assim, aí eu fui pra uma profissão totalmente sem rotina, aí eu fui pra zero rotina over. Olha lá, a infância explica. É. Aí eu falei: "Espera mas alguma eu tenho que ter, tipo, sei lá, eu tenho que me exercitar, eu tenho Aham. que, tipo, Você já foi para comer o outro direito, oposto, né. tem que, sei lá, tá Rebelião, ruim, tipo: "Agora eu vou fazer só o que eu quero, a hora que eu quero". dane-se, vou, É, sei lá, vou sim. jantar, não sei o que, no dia tal, vou trocar tudo". Aí eu fiquei: "Não, espera calma, eu acho que tá um pouco demais, deixa eu fazer uma micro rotina aqui". Aí voltei, e aí com o filho a gente volta ainda mais, né. Sim, porque precisa, né. E ela sente, ela quer, sabe, ela gosta Aham. de vou pegar ela na escola, ela fala: "E aí, a gente vai pra onde?" Eu falei: "Cara, pra casa". "Hoje podemos descansar hoje, minha É. filha?" Mas ela quer muito, assim, ela gosta também de quebrar, e eu me vejo nisso também. Aham. E eu e meu marido, a gente conversa muito, porque ele é muito da rotina. E aí, quando ele quebra, sabe, a gente tem muitas conversas de: "Cara, mas tudo bem, vamos quebrar hoje, tudo bem", e sei lá, fazer uma coisa diferente. Nossa, sabe que te ouvindo, eu tô me olhando agora, né. É. É muito legal, porque eu falo nesse podcast também, tá sendo maravilhoso, porque cada um tem uma história e é muito incrível poder ver as diferenças. Uhum. Cada pessoa é tão individual, é um mundo tão rico, né. E eu tô pensando aqui, que quando eu tive meu primeiro filho, eu fui extremamente rígida com tudo isso, gente. Não sei se é porque eu estava aprendendo, né, queria que tudo Ah, desse é muito certo. difícil. Nossa, eu fiquei tão estruturada, eu cheguei a ficar chata mesmo, Uhum. sabe.
de querer fazer tudo exatamente do mesmo jeito sempre. Aí na minha segunda filha veio, eu já vi que, puxa, não morreu, sobreviveu, não é assim também, né? Peraí, vamos dar uma relaxada. E agora, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre isso. Igual eu moro em Orlando, né? Tem lá os parques da Disney, a gente tem aquele annual pass, você pode ir a qualquer momento. Eu moro a 15, 20 minutinhos do parque. E agora, recentemente, eu tô me dando o direito de realmente falar, gente, hoje é quarta-feira. Vou lá no parque. Eu vou parar de trabalhar mais cedo, até porque, cara, eu sou dona do meu negócio, sou dona da minha vida, e eu fico naquele modo general, disciplinada, tenho que ficar aqui até mais tarde, Sim, sabe? porque talvez isso é mais difícil quando você é dono do seu próprio negócio, né? Você tem que se autogerir, aí você fica mais rígido ainda, né? Porque ninguém vai gerir por você. Exatamente. Então você fica mais ainda, né? Falei, gente, deixa eu conversar com a minha chefe aqui, eu me liberei. E eu comecei a me dar esse direito de falar, o que que tem? Eu ia ali no Epcot ver os fogos hoje, ou o Magic Kingdom com meus filhos, porque tá do lado de casa, já tá pago, a gente já paga o ano inteiro, vai a hora que quiser, porque a gente é residente da Flórida. E, gente, você tem que ver. Por que vai ser só no fim de semana, né? E eu tenho feito isso. Eu falo, crianças, vamos lá. E eles, vamos. Gente, que incrível você poder levar a vida com mais leveza. E lógico, quem tá ouvindo aqui, gente, não é todo mundo que mora em Orlando. Não, tudo bem, não é ir no parque mas da Disney na quarta-feira. Mas olha pra sua vida. Comer um sanduíche quem mora aqui em São Paulo, você não pode ir no Parque do Ibirapuera no final do dia andar, caminhar? Sim. Né? Andar no meio da natureza. Ou quem mora no Rio, você não pode ir na praia no meio do dia, no final do dia, ver o sol se pôr. Ou de repente tem uma pracinha perto da sua casa, um parquinho, vamos levar as crianças lá. Sabe? Se dá o direito. Ou só de jantar, é muito isso, assim, para as crianças, só de juntar duas, já vira um programão. Chama um amiguinho pra fazer pipoca pra comer, e assistir um filminho. Isso é tão necessário, porque a vida vai ficando mais prazerosa, vai ficando mais leve. Isso a gente faz, eu faço muito, assim, porque… E ela pede, você vê que ela pede, ela começa a ficar, sabe, vamos quebrar um pouco, fazer uma coisa. Eu acho que é muito fácil a gente se perder no eu tenho o quê? Meu Deus, cheguei do trabalho cansada. Agora eu tenho que fazer comida, tenho que sair correndo. Então, peraí, vamos desacelerar um pouco? Porque nessa vida louca a gente acaba ficando presente fisicamente e ausente emocionalmente. Total. Então você tá ali, chegou do trabalho, muitas vezes você tem lá que fazer um monte de coisa, nem dá atenção pro filho, né? Então, quem sabe a gente não pode, de repente, cozinhar uma vez por semana e congelar para ter mais tempo livre ao longo da semana, para poder curtir pequenos momentos, igual você falou, nem que seja dentro de casa mesmo. Tanto que eu acho que isso que você trouxe é uma reflexão importante e um convite, né? Pra gente se olhar, peraí, eu tô correndo do quê? Total. Isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, que é até quase instintivo. E aí, quando começa o horário de verão, é muito bom, né? Porque aí sai da escola, tá claro ainda, aí dá vontade de fazer alguma coisa, sabe? Será que a gente não pega uma praia às 7 da noite, sabe? Tipo, quer dizer, não temos horário de verão, né? Mas quando começa o verão, ai, que pena, volto pelo… O dia fica mais longo, né? Eu sou muito fã do horário de verão. Sim. Porque é isso, que fica diferente, porque sai da rotina, porque você vê um sol no horário diferente, aí você, sei lá, vou fazer alguma coisa. Exatamente. Acho que dá essa quebrada. E vamos falar um pouco de maternidade. Como que foi essa mudança pra você, né? Porque a gente, quando você é solteira, você ia lá, fazia suas novelas, não tinha hora pra terminar, né? Sim. Podia aceitar todos os desafios. Como que foi o mundo da maternidade pra você? Como que você lidou? Então foi junto com a pandemia, né? Então já foi uma coisa bem, não sei o que foi maternidade, não sei o que foi pandemia, não sei o que foi. Mas eu sempre quis ser mãe, então eu sempre estava preparada emocionalmente, financeiramente, eu estava preparada para maternar do jeito que eu achava que seria. E claro, é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu falo que livro nenhum ensina, né, não. gente? Ai, você pode ler 500 livros. Quando o guri nasce, você fala, não, ninguém me contou que era assim. Exatamente. Mas é isso, tudo tem peso 2, né? Então acho que esse critério é muito legal, né? Dos convites que vêm. Por exemplo, teve uma peça que me chamaram e eu fiquei muito a fim de fazer. Mas ela tinha, sei lá, ela tinha meses ainda, acho que ela não tinha um ano, não lembro, tinha 9 meses, assim, vai. Mas era em São Paulo, ensaiar em São Paulo. Tipo, eu sou do Rio, aí eu tinha que ir pra São Paulo, ensaiar em São Paulo, ficar em cartaz em São super Paulo. Desafiador. Aí eu falei, aí eu levo todo mundo pra São Paulo, aí eu volto com todo mundo pro Rio, aí eu fico indo e voltando. Aí eu falei, cara, agora não dá. A gente tem que fazer escolhas, não adianta, tipo, né? se fosse, sei lá, sabe, agora, né, se fosse depois. Depois eu fiz uma outra peça, que aí eu ensaiei no Rio, fiquei em cartaz no Rio, e aí eu só fiz uma temporada, 2, 3 meses, só o fim de semana em São Paulo. Ela já era um pouquinho mais velha, tinha um ano e meio.
Aí eu falei, não, agora dá, sabe? Que agora eu é só fim de semana, agora eu consigo levar ela, sabe? Agora, e assim, foi difícil pra caramba, assim, foi bem complexo. Porque tudo que eu organizei não deu certo, foi difícil, ela sentiu muito a minha falta nesse período. Então, eu achei que com 1 ano e meio eu já estaria tranquilo e foi super complexo. Eu achei que teatro ia ser mais fácil do que uma novela, mas foi super E complexo. mudou algo no seu papel como no seu e você como atriz, você sentiu que depois da maternidade algo mudou? Ah, completamente, assim. Em você atuando? Sim, completamente. Acho que abrem mais leques, né, abrem mais profundidades. Acho que o trabalho do ator, ele é um trabalho muito subjetivo, né, onde o mundo é um estudo, né, onde tudo é material. Então, desde de todas as vivências são material é um material para todas as outras vivências. Então, ser mãe também me deixou com outras camadas e outras profundidades, muito Nunca maiores, acessadas assim. antes, né? Exatamente. Você sabe que eu estava vendo um vídeo seu, incrível, que tá até acho que no seu perfil do Instagram que eu vi, numa novela que você Guerreiros do Sol, que você eu tô recebe a no notícia que Globoplay, você tá com com câncer de câncer. mama. É, Falei: "Gente, que cena, que perfeição ali, né". Como que é. você faz pra entrar naquele lugar ali, né, naquela É. dor? Eu acho que essa cena especificamente foi isso, assim, desde claro que obviamente esse tema me tocou muito mais depois da maternidade, até porque não é nessa cena, mas tem uma outra cena um texto que ela fala isso: "Poxa, será que eu vou conseguir amamentar? Né, será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu vou conseguir amamentar?" Uhum. Que é uma coisa e eu, sabe, me toca muito mais do que se eu não tivesse amamentado, né, se eu não tivesse sido Sim, mãe. É, realmente seria um outro peso, né, se é. você não tivesse nunca tido essa experiência de ter É, que cuidar de uma criança. exatamente. Mas ao mesmo tempo, não acho que isso seja uma regra, porque assim, obviamente eu posso Sim, viver personagens que viveram coisas que eu não vivi. com certeza. Mas, né, por exemplo, câncer eu nunca tive, mas Sim. acho que eu posso acessar em alguns lugares. Então acho que esse lugar ali da maternidade com a doença, acho que é onde foi interessante de acessar. Mas também fruto de muita preparação, muito estudo. Eu lembro desse dia, eu fiquei me aquecendo no camarim, eh, horas antes de entrar. Então, assim, é tudo fruto também, não é só vivência, né, não é só sentir e fui, né, tem todo Uhum. um jeito de me imbuir pra estar ali naquele estado, né. Agora olhando para o seu papel mesmo como mãe, quais são os seus maiores desafios? E o que que você acha que você vive hoje, que pode ser de repente uma repetição de padrão? De como a sua mãe te educou, ou de como a sua avó educou a sua mãe, que você fala: "Caramba, eu preciso olhar para isso, eu sinto que isso é", né. Tem algum padrão que você identifica e que agora na maternidade você ou tomou consciência ou está buscando mudar? Eu acho que talvez o maior desafio que seja também dessa geração, que acho que até você falou, né, naquele outro podcast, que é eh, do aprendizado emocional, né, da gente aprender a a lidar e reconhecer e nomear as nossas emoções, que é uma Você coisa sentiu esse que desafio? completamente, que era uma coisa que eu não fazia, né, acho que tinha Uhum. sei lá, quando tinha muito mais briga, né, eu e minha irmã, a gente dividindo tudo, aí brigava, e a forma de acabar com a briga era: "Vamos lá, separou, acabou, tchau", sabe. Não tinha "Vamos lá", não sei o quê, sabe, "Vamos entender o que que você Ninguém sentiu esse". nunca mostrou, assim, por que que você tá chateada, né. Não, Por que que você tá sim. magoada, por que você tá com raiva da sua irmã, não existia esse gerenciamento Esse emocional. gerenciamento emocional não, até porque os meus pais também não passaram por isso. Então E assim, eles nem sabiam também, eles nem né. Eu acho que as sabiam. últimas as gerações antes de nós, eles não tinham acesso ao que a Eu não gente tem hoje, sei, né. eu acho que eles tinham irmãos também, mas eles não brigavam tanto, sei lá, não sei o que acontecia. Não sei. Eu acho que minha teoria né, a outra geração, os avós, eles eram bem mais opressores, então acho que os filhos eles eram mais oprimidos, né, então acho que não tinha tanto então acho que para não repetir, os nossos pais não oprimiam tanto, né, então deixavam a coisa mais livre, então na liberdade vinham as disputas, mas eles não sabiam lidar, porque eles não brigavam, então eles não E sabiam no lidar. fim você ficava ali com o seu silêncio, né, Não sem tinha sem depurar é, o sentimento, né, ou até exato. resolver, né, tipo, vai para o seu quarto, né, se E eu acho que isso também deixou a gente com um sentimento de inadequação muito grande e culpa até às vezes, né, tipo: hã, "Será que eu que tô sendo problemática? Será que eu que tô sempre arrumando encrenca? Será que o que eu tô sentindo de fato, eu tô sentindo isso? Isso não é um problema?". Eu acho que isso colocava muita gente na dúvida se o que a gente sentia era legítimo, porque não existia uma validação de nada, né. eu acho talvez o sentimento que mais prevalecesse seria o da injustiça,
sabe? Porque se você não depura, eu acho que tinha muito essa sensação da injustiça. Ninguém me entende, ninguém me ouve, eu não tenho espaço de fala e eu tenho que ficar aqui calado aguentando tudo isso. Eu acho que esse é o sentimento que mais pairava, assim. Acho que pela falta de diálogo mesmo, de sentar e conversar. Então, hoje eu sinto, e hoje em dia pra mim é o grande desafio, né? É conversar, mas também como conversar, como conduzir, Sim. como tem que acolher, mas também vou acolher tudo. Peraí, não, eu tenho que ensinar. Então, e encontrar esse contraponto dentro de nós. Primeiro, para poder entender o que a gente está sentindo, porque não aprendemos, né? E aí é onde eu falo, a gente tem que se dar a educação emocional que a gente não recebeu. Isso. Para poder melhor educar. E eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta, porque não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Então, desenvolver primeiro essa consciência de entender, eu não sei o que fazer com essa raiva, eu não sei o que fazer com essa frustração, a única coisa que eu sei fazer é gritar, xingar e perder o controle, né? Isso, exatamente, talvez seja esse o maior ponto. E aí quando você olha para uma criança que você quer dar um bom exemplo, você quer saber guiar, orientar, você fala, como que eu faço isso? Porque existe um buraco enorme entre querer fazer e saber fazer, não é? Exatamente. Então, nesse lugar de aprendiz, que né, todos nós estamos ali quando a gente se torna mãe, porque assim como você falou, não adianta nada a gente ler um livro, você vai chegar ali, você vai lidar com privação de sono terrível, essa pra mim. É uma dor, né, física até. Você mesmo vai ter sentimentos e emoções que você nunca viveu antes, né? Essa transição de você sozinha para agora esse papel de mãe e alguém que depende 100% de você. São muitas camadas novas, né, que a gente vai vivendo. E eu acho até que é uma oportunidade maravilhosa, né, Nath? Da gente poder se olhar, evoluir, fazer novas escolhas. E claro que exige disponibilidade emocional, disponibilidade para você olhar. Você sente que você tá aberta para isso? Como que é? Cara, eu sou muito aberta para isso, assim, muito. Eu leio os livros e converso. Eu gosto desse universo. Eu gosto muito da escola que a gente colocou ela. Gosto muito dos outros pais, que a gente ficou muito amigo também. Os outros pais da turma dela. Então, o que é um desafio também, porque tem desafios ali dentro, então a gente também tem que, né, até que ponto a gente também tem esse diálogo, até que ponto é legal intervir ou não, né? Então, mas entre dar autonomia, né? Dar autonomia, enfim, mas eu gosto muito desse universo, eu gosto muito dos eventos da escola, eu gosto muito de estar presente, eu gosto muito de participar, e tentar fazer diferente, assim, claro que eu vou errar. Normal, mas, todo assim, mundo, né? E tentar fazer diferente, né? Eu acho que talvez a grande diferença seja essa maior, né? Tipo, não ir pra uma ordem opressora, tipo, tchau, vai pro seu quarto, acabou, sabe? Tipo, e você sente que essa invalidação emocional, esse lugar de invisibilidade que muitas vezes você viveu lá na infância, agora você sente que tá conseguindo dar um lugar de fala pra sua filha? Muito, porque minha filha, ela fala mais que o homem da cobra. Fala mais que o homem da cobra, como dizem os antigos. A Nath estava me contando aqui no backstage, a gente tava morrendo de rir. Ela é muito engraçada, ela tem muita. Assim, eu não lembro assim a última vez. Assim, eu acho que eu nunca. Não sei, acho que eu nunca fui pra esse lugar de. Claro que a gente dá. Enfim. Acho que eu nunca fui pra esse lugar. Sei lá, nunca dei um castigo pra ela, sabe? Nunca precisei chegar nesse lugar. Eu acho que sempre teve muito. Você recebia castigos? Recebia, né? Vai pro quarto. O que vai pro quarto? Pensar na vida. Pensar na vida. Tipo, vamos lá, vamos vai conversar. Pensar no que você fez. Mas, tipo, às vezes eu vou levar ela pro quarto, vamos lá, eu e você. Isso. Sabe? Vamos conversar vamos sobre lá, isso. Eu e você. Aí chorando, vou ficar aqui até, sabe? Sei lá, enfim, com as nossas dinâmicas. Você vê, isso é educação emocional, né? É você ver o que ela tá sentindo, enxergar o que ela tá sentindo. Às vezes esperar o choro passar pra conversar sobre o que aconteceu. Pra ela conseguir elaborar e falar, né? Isso Porque quando a gente tá com raiva, a gente não pensa, né, Nath? Nem adulto e muito menos uma criança. Na hora da raiva, você quer xingar, você quer brigar. Eu me vejo, né? Às vezes a raiva me toma e, tipo, é muito difícil. E acontece, né? E é muito difícil sair desse lugar. Você sabe uma dica que eu dou pra você e pra todo mundo, que funcionou muito pra mim? E que foi muito desafiador no começo, porque eu era muito explosiva. Eu gritava pra caramba. Nossa! Antes, gritar era regra. Hoje é exceção. Mas pra eu chegar nesse caminho, demorou. E os meus primeiros passos, ainda engatinhando pra sair desse lugar, porque tudo que acontecia, o grito já estava aqui. Eu também. Pronto pra sair. Como eu não tinha outro recurso emocional, o meu cérebro já usava aquele caminho neural ali do grito, né?
E até eu aprender outro, eu aprendi que eu não podia fazer nada. Então, nesse momento da raiva, não fazer nada é uma coisa maravilhosa. Então, tipo, eu tô sentindo que a raiva chegou. Tô sentindo aquele calor chegando, eu vou respirar, sair de cena 1 Uhum. minuto e você vai ficar muda. Uhum. Por quê? Só o fato de você reconhecer a raiva. Reconhecer, Eu estou com raiva e eu Falar tenho estou com raiva, né. espera ou então pra você mesma: É, "Gente, eu tô com raiva". é. Quando você olha pra É, emoção, reconhece ela, sim. deixa sentir ela, é 1 minuto respirando pra ela passar. Uhum. Que é diferente se eu falo: "Não, não quero sentir raiva". Imagina você tentar É, evitar a emoção. a gente nem verbaliza que tá, já tá se gritando lá e É, não é. mas por Isso eu isso tento fazer que também, eu estou com raiva, muito difícil sair é, daqui, me deixa, é eu tô com importante raiva. você reconhecer Uhum. e entender que a gente não consegue impedir uma emoção. Sim. Você não vai conseguir impedir, mas você pode escolher o que fazer com ela. E não é porque eu tô com raiva que eu vou gritar, não é porque eu tô com raiva que eu vou ferir, Uhum. machucar o outro, explodir pra depois me arrepender. Uhum. Então, olha só, que evolução gigante você poder começar a perceber os sinais do teu corpo e falar: "Caramba, eu tô com raiva, Uhum. e se eu falar alguma coisa agora eu vou querer avançar nessa menina. Claro. Eu vou depois me arrepender, então espera Uhum. aí, não sou a adulta da relação, Sim. deixa eu usar a minha razão pra lidar com a minha emoção". E é claro que quando a gente tá começando a treinar isso, é impossível É você difícil, porque na conseguir ser hora calma, é, né. é. Então o silêncio, sair de cena, respirar, chamar o córtex pré-frontal de volta, porque quando a gente respira ou quando a gente conta até 10, 1, 2, Uhum. 3, eu preciso usar as partes racionais do cérebro. E Uhum. isso traz a razão de volta. Então, às vezes, 30, 40 segundos fazendo isso, você já consegue voltar pra cena num outro estado Uhum. emocional. Sim. E aí sim falar o que precisa ser falado, e aí sim ensinar o que precisa ser ensinado, sem parecer uma louca, Sim. né. Não, o meu marido é muito assim, ele é muito o meu marido ele é muito assim, anti-grito, ele não levanta a voz nada, ele não gosta nem de gritar, tipo, de um cômodo pra outro, tipo: "Ei, Hum. vê não sei o quê". Então ele fala super baixo, ele é bem Aí ele fala: autorregulado. "Cara, vai até lá e pergunta", Isso é sabe. bom, não é? Foi maravilhoso, é que dá preguiça, você tá do outro lado da sala, você fala assim: "Pega não sei o quê". Você era mais explosiva? Minha casa sempre foi mais assim, Aham. sabe, não tinha essa questão. Então ele falou: "Não, cara, vai até lá". Aí a Eva começou: "Quero não sei o quê". Aí: Igual a mamãe. vem até aqui pra pedir", Aham. sabe, "vamos até lá". E aí eu comecei a exercitar isso também, sabe, ao invés de gritar, que Então ele não tem esse lugar de ficar bravo ele não quando fica, você ele tá não, ele não é desse mundo da ah, raiva. puxa, que professorzão pra É, você. foi ótimo. Ele E não pra é o que pega Eva sua ele. filha, né? É. Pra ela também? Como que tá sendo a questão dela lidar com a própria raiva? Cara, ela consegue a gente consegue falar isso, né, "Você tá com raiva, não sei o quê", e tipo passa, sabe, se eu vou com pego ela num canto, paro, às vezes, sei lá, por exemplo, naqueles que agora ela já tá um pouquinho maior, né, mas menorzinha, assim, que ela também ficava muito, aí eu ficava ali com ela um tempo, aí eu tentava falar alguma coisa, tentava conectar, aí às vezes eu até oferecia: "Quer um colo?", aí quando eu oferecia o colo, ela já mudava totalmente, sabe. Nossa, muito bom isso, né, É. gente? Mas Eu aí meu acho marido fala: "Resolve você, porque eu não tenho nada a ver com isso". Ela tá lá gritando, esperneando, eu não tenho nada a ver, nunca fui assim, esse karma não é meu. Mas ele é tão calmo, né, ele podia dar um Mas ele amparo fala que emocional. não, ele falou: "Cara, não sei o que fazer, não Talvez ele é". seja calmo quando tá com ele e você, né, se tiver que acolher, talvez ele não tenha Eu tanto. achei bom também, porque realmente ele não era do acho que não é o karma dele mesmo, acho que era o meu. E como que tá indo nesse lugar? O Sentiu quê evolução da já nesses 4 anos? Sim, sim, totalmente diferente. Eu, eh, tive raiva ontem e eu consegui falar: "Estou com raiva", e não gritar, né, e saber sair porque às vezes é isso, né, quem não é dessa colérico, né, que dizem, né, Aham. quem não é, assim, não entende que o outro precisa de um tempo, porque a raiva ela não é só querer, né, ela tem um tempo, né, e depois vai voltar. E quem não é tomado por isso, às vezes não entende, Mas você né. sabe que a raiva, independente do temperamento da pessoa, independente de personalidade, ela é profundamente humana. Os 8 bilhões de pessoas na Terra vão sentir amor, É. Mas tristeza, é que tem gente que não alegria, tem, assim, uma raiva. raiva, tem né, que pum, que se inflama. Depende, a maioria das crianças, elas É. se frustram e ficam com raiva. Eu acho que essa Ah, habilidade de lidar com a raiva, a gente vai desenvolvendo
ao longo da vida. E cada um vai encontrando os seus próprios recursos, né? Tem gente que consegue, tipo, desligar uma muito chave, difícil. falar, eu vou relevar, deixa essa pessoa falar o que quiser. Mas não é o que acontece com a maioria, né? Ai, muito difícil. Quando Mas ela vem. É difícil. o mais importante da gente entender é que o tom de voz Sim. e a expressão facial do outro tem o poder de fazer a gente reagir muito rápido. Uhum. Então, por que para os pais é tão desafiador lidar com a raiva do filho? Porque quando a criança grita, é milésimos de segundo para aquilo Total. ativar os nossos próprios gatilhos. Uhum. Porque como criança, a gente viveu em lares onde era assim, né? A educação foi aos gritos, né? Você não tinha espaço de fala, você não tinha. Muitas vezes você tinha que ficar quieto, engolir o choro, ou era na base do medo, o Sim. castigo, ameaça, vai pro quarto. Então, isso tudo fica guardado de forma muito implícita no nosso corpo, né? O que é implícita? A gente tem uma área do cérebro que chama sistema límbico, onde mora as nossas emoções. E por mais que a gente não lembre, funciona como uma grande. O hipocampo é uma região ali do sistema límbico que funciona como uma grande biblioteca. E ele guarda tudo ali dentro, mesmo que de forma implícita, que significa o quê? O corpo guarda marcas. Às vezes a gente não lembra, mas quando você ouve um grito, o teu corpo, opa, né? E quanto mais estressante foi o nosso ambiente na infância, maior é a chance da gente ter explosões e reações automáticas agressivas. Então, olha a importância da gente entender a nossa infância. Porque a gente pode sim, mesmo que a gente tenha vindo de lares assim, mesmo que a gente tenha vindo de lares explosivos, não existe isso da gente, eu não vou mudar porque eu nasci assim, vou morrer assim, eu tenho um gene da explosão. Sim. Não, o ambiente te moldou. Sim, Claro que tem total. fatores genéticos que nos moldam, Sim. mas o ambiente é maior do que Sim. isso, né? Hoje a ciência já mostra que o nosso ambiente, ele tem a capacidade de ativar e desativar os nossos genes. Então, assim como eu aprendi a explodir, eu posso aprender a frear esse impulso e nos dar educação emocional, que é isso que a gente está falando, né? Essa educação emocional acho que é o Essa mais difícil. gestão. Que acho que é uma coisa muito nova mesmo, né? Que Sim. acho que esse é o grande desafio, Eu acho que somos a Mabel. primeira geração que E estamos como tendo lidar acesso. também, né? Porque também virou uma coisa de tipo, eu não posso corrigir, não posso dar contorno, não posso dizer Não nada, é por né? aí. Também, Eu acho que as pessoas foram para um outro extremo terrível, né? Porque não existe isso. eu acho que essa educação positiva foi muito incompreendida, assim, né? Virou um pouco. E talvez seja essa falta, no fundo, é a falta desses artifícios, né? Que a gente não teve. Exatamente. E aí a gente não. Como não desenvolve recursos emocionais recursos, para saber o que fazer, fica sem você fala, recurso nenhum. então, Não eu quero agora, usar aquilo, mas. então pode fazer tudo que você quer, não vou deixar meu filho chorar, não vou deixar meu filho se frustrar. Mas eu acho que o entendimento das pessoas sobre isso foi muito equivocado. Sim. Né? Porque hoje, com as também. mídias sociais, as pessoas escutam vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, Sim. e tiram as próprias conclusões. Sim. Eu falo que informação é diferente de conhecimento. Então, hoje a gente tem muita informação. Sim, total. Você é bombardeado o dia inteiro de 500 mil assuntos diferentes. Sim. E aí você vai tudo muito aprendendo picotadinho, né? sem profundidade. Aí a pessoa não lê um livro, não fez um curso, não aprendeu nada sobre ela mesma, não entende nada sobre o funcionamento, né, do cérebro de uma criança e começa a concluir a partir daí que não. Não vou deixar meu filho chorar, né, meu filho. E aí você cria uma criança que não sabe lidar com a frustração, que não desenvolve resiliência, que não pode ouvir um não. E de fato isso vira um grande problema, porque na vida todo mundo vai ouvir um não. Exatamente. A gente não pode fazer tudo o que quer. Né? Você vai ter que usar um cinto de segurança mesmo se você não quiser. Mas é isso, né? Acho que faltam esses recursos, né? Sim. Acho que isso que é o mais complexo. Aqui meus livros, gente, ó. Aliás, você que é pai ou mãe tá aí sofrendo, aqui um monte de recurso, ó, Revolucione a relação com seus filhos em 21 dias. Cara, esse é um livro que eu não só trago a neurociência. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem audiolivro deles? Porque isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu acho que do Pais que Evoluem. Porque foi uma coisa que eu teve aquele que era o do cérebro da criança, o outro livro que eu li. Sim. Do Daniel Siegel. E eu fui ouvindo pro trabalho. Eu acho que só tem nos Estados Unidos em inglês, que eu tô me lembrando aqui no Brasil não tenho. E foi tão legal, porque é isso que a gente... Você fica no trânsito. Tava no trânsito. Então eu li o livro, né? Aí, ó, fala com a minha editora, gente, audiobook. Porque se pras mães é maravilhoso, porque é isso, você tá no trânsito do trabalho. Tá na academia, vai ouvindo. Tá na academia, você tá num lugar e foi tão legal, assim, que aí perde... Você começou a aprender, né? E eu aprendi, foi muito legal. Eu falei, cara, foi uma informação que foi muito boa. Você já tem esse meu aqui? Senão eu te dou. Não tenho, seu. Então, esse aqui, pessoal, são 21 dias. Vou te dar um. Eu quero. 21 dias, todo dia. É um desafio. E assim, você vai aprender a neurociência por trás do comportamento e uma dica prática.
Porque não adianta nada, igual você falou. Você não sabe o que fazer. Exatamente. Então aqui você vai aprender a pôr limites com respeito, Uhum. respeitando o neurodesenvolvimento, as etapas de vida da criança. Cara, é E, muito legal, e né? é A o que a gente informação é precisa, isso, né? né? É o conhecimento. Aí você vai É o aprofundar. conhecimento. Você não vai ficar ali só no vídeo de 1 minuto, né? Brigando na internet, porque daí as pessoas começam a se matar É, por causa de um vídeo de 1 minuto, gente. e é óbvio, né? É. E você quer fazer diferente. A intenção, ela tá ali, né? Você quer fazer diferente, você quer fazer melhor. Mas como? Mas como? Vai ter que se dedicar. E cada criança é uma. Ah, é? Não, Isso você falou tudo. Porque daquele E daí, livro, ele fala exatamente isso, foi o que eu mais amei. E aí eu falei, tá, acho que isso foi onde. Falei, cara, e cada criança tem tem que ter o seu próprio aprendizado. O que a minha filha precisa aprender não é o que a sua Não filha vai precisar é. aprender. Aí, se você tiver um outro filho, Nath, É aí isso. você tá agora especialista na Eva. É. Nossa, já sei tudo, tô dominando tudo. Vem um segundo filho. Aí vem o outro, meu Deus. Você fala, meu Deus, como assim? É o oposto do primeiro. Você tem que aprender tudo de novo. E é muito doido, porque ela já é um oposto do que eu é. Eu mal Ai, consigo ai. me ver, né? Sabe? Tipo, eu não consigo fazer um paralelo com a minha infância, Aham. sabe? Como é que eu agiria nessa situação? Como é que eu agi? Porque é tão diferente. Ela é tão Mas você diferente. sabe que isso é profundamente natural, né? A gente É vem assim. pra pegar o Porque nosso oposto. Nós somos diferentes. Você teve 3 irmãos. Vocês são parecidos? Não, cada um. Se fosse 5, ia ser Ia igual. ser. Até gêmeos, Total. né? Diferente. Então, essa coisa de querer que seja igual. Ai, todo mundo foi criado pelo mesmo filho, devia ser igual. Pelo mesmo pai, aliás, né? Ai, todo mundo foi criado pelo mesmo pai e mesma mãe. E é tão diferente. Sim, porque somos. É como cada um vai interpretar aquilo que aconteceu. E não só isso. Pensa comigo. Você é a terceira filha? Uhum. Já não são os mesmos pais, né? Não são. Você concorda que a sua irmã já teve um pai e Sim. mãe completamente diferente? Então, tudo isso, o ambiente que você nasceu, os irmãos, aquele filho que já Sim. nasceu sendo filho único, que foi a primeira, Uhum. depois ele teve que dividir os irmãos. Você nunca foi filha única. Sim. Você já nasceu tendo que dividir o seu pai com 2 Sim. irmãos. Então, tudo isso já te Sim. moldou de uma forma completamente diferente, Sim, né? sim. E isso é total. lindo, porque olha pra natureza. Como é que a natureza é? Eu tenho isso, né? Ela é tipo, diversa. ela tem amigas, ela tem vários amigos. A Eva tem vários amigos gêmeos, são 6 gêmeos. Tudo assim. diferente, né? Cara, tudo diferente. Você vê até gêmeos idênticos são diferentes, né? É. E se você olha pra natureza, olha pras flores, não tem uma igual a outra, Sim, né? verdade. Cada uma é de uma cor, cada uma é de um jeito, as folhas das árvores, cada uma tem um detalhe. Isso é tão rico. Uhum. A gente tem que parar de demonizar as diferenças e nos abraçar, Sim, é. porque é isso que vai trazer evolução, conhecimento, respeito ao próximo, né? A gente vê hoje as pessoas se matando na internet. É. E eu, principalmente, faço conteúdos, né, de trauma, assuntos que às vezes geram dores mesmo, que a pessoa fala, não vou olhar pra isso. Aí vem, porque eu apanhei e não morri. Tá, isso é o você não mais claro. morreu, mas você podia ter... Mas você tá bem aí? Mas tem outras consequências que se eu te contar, você não vai nem acreditar. Você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, você tem Sim. medo de ser abandonado, né? Tem muitas outras Sim. coisas. Fica hipervigilante, achando que o povo vai te rejeitar. Então, assim, tem muitas consequências, né? E a gente pode, sim, pôr limite, sem ter que agredir, sem ter que ferir, né? Aprender a fazer isso de uma forma emocionalmente saudável. Então, são desafios, mas que a gente Sim. tem que mergulhar, tem que estar disponível, né? Para se olhar. Essa disponibilidade que acho que é a grande chave, né? A gente tá Sem dúvida. disponível pra se rever também. Até porque é isso, né? Ela é completamente diferente, né? Então, assim, coisas que, sei lá, que por exemplo, eu era muito de jogar. Ela não gosta tanto de jogar. Ela gosta de outros tipos de brincadeira, que às vezes não eram as brincadeiras que eu brincava. Jogar tipo Uno, essas coisas? Aham. Não é o. Aí fica com raiva, né? Por que ela não quer jogar? Eu adorava jogar. que eu fazia era jogar, e agora eu não gosto de jogar. Gente, isso da gente aceitar os nossos filhos, né? Com essas diferenças gigantes, muitas vezes, de Sim. nós, é um desafio, não é? Eu fico vendo meus filhos também, eu fico pensando, gente, eu não era assim. Eu não gostava de nada disso. Não tem ninguém parecido comigo aqui? Eu olho e falo, não tem. São poucas semelhanças e tá tudo isso. bem, vamos aprendendo, Engraçado, né? tem semelhanças em outros lugares, né? E em outros nem tanto, né? Sim. Por isso que o primeiro livro é Pais que Evoluem. Foi onde começou, assim, eu comecei Sempre a olhar. está o problema, né? Sempre. Eu amava aquele programa que tinha como é que era? Era da babá? Que ela ia na... Ah, a tal da Super Nani? Super... O povo fala, você é Super Nani? Eu falo, gente, não tem nada a ver, pelo amor de E o Deus, não problema é era isso? sempre os pais, né? Aí era sempre né? Mas sempre é. É o que eu falo, gente, eu não queria te dizer, né? Mas Cara, assim, é sempre os pais, é muito engraçado. sabe por quê? O que a E gente... eu já vi esse programa, isso o quê? Já tem 20 anos esse programa, né?
E eu via, eu gostava de ver, já me interessava, sabe? Uhum. Por esse universo, Porque a universo da pessoa educação, chega universo ali, o pai e a mãe, né, normalmente querendo corrigir quem? O filho. é, O meu filho precisa mudar. é, O meu filho é é, terrível, ele não é. me obedece. Eu já estive nesse lugar e eu tenho lugar de fala, não só como especialista, mas como Uhum. uma mãe que já foi assim, né. Gente, quando eu comecei a entender que meu filho era né, que não sabia raciocinar, era um cérebro imaturo, que era eu que tinha que dar esse exemplo, eu que tinha que aprender a lidar com as minhas emoções, eu que tinha que isso e aquilo, falei: "Meu Deus, como que ninguém nunca me contou isso?". Sim, Eu teria evitado tantas dores para mim e para eles, né. Ainda bem que eu aprendi ainda enquanto eles eram pequenos. Mas vocês que estão aí em casa escutando, gente, entenda, a mudança começa em é, nós. E isso muda tudo, né. é, Isso muda uma geração. muda uma geração. Mas tem que ter os A disponibilidade é, para fazer o trabalho interno. e ter também os não é artifícios, Os as recursos, as ferramentas, os ferramentas. recursos. Aprender Porque novas formas de agir, né. Isso exige treino. porque às vezes você não sabe o que falar. Esse meu marido, ele é muito bom também, ele vem com umas frases, umas coisas. Fala: "De onde você tirou isso? É, Você tá lendo algum livro que eu não li?" e fica todo mundo assim, aí ele vai dando um nó na cabeça da criança, aí E ela funciona? muito. Aham. Aí você fica: "Gente", aí eu falo o quê? O que que eu falo? Me ajuda, chama É, os jurados. e ele Hã. tipo, sei lá, às vezes tem mais não sei, Ainda mais a Eva, que é super articulada, ela é pelo que você muito falou, né. articulada, Tira então umas você coisas da cartola que você fala: "Gente, agora?". quando você vê você tá meio encalacrado, aí tem 2 ali, você tá encalacrado, quando você vê você fica Você sabe que isso acontece comigo? A Luísa, minha filha, tá com 10 anos. E, gente, juro, sei ela lá. traz cada argumento que eu É. falo: "Vou ficar quieta, vou pesquisar mais sobre isso, porque eu É ainda não cheguei difícil. nessa série aí não". E o meu marido é bom, Ai, aí ele ai. sabe quando ele vê, aí fica: "É verdade, É um aprendizado exatamente". constante, né. É. Agora a gente tá quase chegando aqui no final do nosso episódio, Nath, a Ai, gente tem um ritualzinho, o tempo voa, né. A gente tem um ritualzinho aqui que é o baú da infância. Eu quero que você conte pra gente algum acontecimento da sua infância, né, que você se lembra, mas e você tem que que escrever todo você o só escreve acontecimento? uma frasezinha, põe seu nome, Ah, porque a gente tá. guarda aqui de todos os convidados, Ah, mas tá você bom. pode falar pra gente, alguma memória positiva da sua infância, que te impactou ao longo da vida, que você tem uma memória feliz, você fala: "Puxa, eu guardo isso até hoje comigo". Eu me lembrei, de uma brincadeira que eu fiz, eu acho que era, sei lá, porque eu lembro do apartamento que eu morava, e a gente se mudou quando eu tinha uns 5 anos, então isso foi antes, eu devia ter 3 para 4, devia ter acho que ainda leva. Aí meu pai estava deitado no sofá, eu peguei na bochecha dele e falei: "Fofolete". Aí ele achou aquilo muito engraçado, aí ele fazia isso comigo, do nada, era tipo uma brincadeira, ele vinha e fazia "Fofolete". Virou uma brincadeira de vocês Virou uma 2, só com brincadeira. vocês 2. É, isso ficou um Hã, tempão, assim, engraçado. E eu não tenho ideia de onde que eu aham. tirei Mas você isso, lembra até hoje. e eu lembro É, até ai, hoje. que legal. Fica um momento, uma coisa carinhosa, né, de um para o É, uma outro. coisa E simples, divertida, né, né. divertido. Deve ter sido muito engraçado, porque eu lembro que ele estava, tipo, deitado no sofá, aí Uhum. eu fiz assim: "Fofolete". E nos seus irmãos ele não fazia? Não, É, se quer dizer, sentiu eu acho que única, não, né. espera aí. Assim, Deixa eu eu vou ligar lembrar. pra ele. Mas é isso, gente, a gente vai terminando por aqui mais um episódio do podcast A Infância Explica. Lembrando que o que acontece na infância não fica na infância. Obrigada, Ah, Nath, pela sua obrigada. presença, foi um prazer enorme. O prazer foi E meu, você que adorei. assistiu até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam entender que a infância explica o nosso comportamento, a nossa saúde física, mental e emocional como adultos. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.